Muito bem, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre esses dois aspectos nossos aqui. Ixi, acabei fechando outro aqui, ó. Esse não tem problema não. Vai aqui rapidamente. Eu vou falar, claro, falência, legitimidade passiva, mas vou também falar sobre noções gerais aqui. Isso, agora sim. Ó, falar aqui sobre falência, noções gerais, que é a primeira parte nossa. Né? Nós teremos a oportunidade de verificar da nossa aula hoje nessa parte de falência e noções gerais, ela vai ser uma aula assim que eu costumo dizer de relembrar. Né? Nós vamos concatenar as nossas ideias. Eu gosto de usar muito essa expressão, concatenar nossas ideias. Nós vamos, em verdade, começar a trabalhar com falência, mas verificaremos que muito dessa parte, falência, noções gerais, legitimidade principalmente, né? Aqui nós já tivemos a oportunidade de esgotar, tenho certeza disso. Né? Um outro ponto específico para a falência que nós vamos aprofundar. Talvez o que vai ser um pouco diferente para nós hoje é a questão da insolvência, que tem que ser uma insolvência jurídica e não uma insolvência econômica. Mas vamos lá trabalhar? Claro que nós vamos utilizar a nossa lei também. Vamos aqui pegar a nossa lei 11.101 de 2005 e vamos mais especificamente, vamos lá para o nosso artigo 75, que vai falar aqui sobre a falência. E o artigo 75 traz para nós informações que são importantíssimas. Nós vamos ver com calma. Só que antes de fazermos isso, vamos só lembrar? Veja, nós não vamos trabalhar mais com aquela ideia da recuperação judicial, que reputo, mais uma vez, ser o mais importante. O capítulo de recuperação judicial, ele é, sem sombra de dúvidas, o mais importante. É o espírito da nossa lei. O que deve-se é recuperar. Nós não vamos trabalhar mais com aquela ideia do devedor ir, regra geral, né? Porque nós temos a modalidade de autofalência, que vai ser o devedor vai ao juízo. Mas a regra geral dentro da falência, nós não temos a seguinte situação, essa ideia de que o devedor vai ao juízo pedir, preenchidos os requisitos todos, o devedor, né, pedir que ele seja processado a recuperação judicial para que possa ter, no intervalo de 2 anos, após a concessão da recuperação judicial, colocar em prática aquilo que estava definido no plano de recuperação realizado pelo devedor e aprovado, se houver objeções ou não, pelos credores. Nós vamos abandonar essa ideia de recuperação judicial. O que nós teremos aqui, então, sobre regra geral? Né? O que nós teremos? Nós teremos a ideia de que os credores, ou o credor, ou credores, pode ser no plural, mas pode ser apenas um, vai, e normalmente é um só, né? Esse credor, esses credores vão, os credores vão pedir a falência do devedor. Quando nós falamos em pedir a falência, vamos verificar que há necessidade que nós tenhamos o cumprimento também de requisitos. E o principal requisito é a insolvência. Insolvência que deve ser uma insolvência jurídica e não necessariamente uma insolvência econômica. Então há necessidade também de cumprimento de requisitos. E o principal requisito, sem sombra de dúvidas, é que esse devedor esteja insolvente. Né? Quando falamos em falência, nós estamos diante da situação de que o que esse credor busca? Qual é a situação que nós estamos diante? Qual é o objetivo desse credor? E aí eu gostaria que você entendesse, é claro que o objetivo final
do credor sempre é receber. Sem sombra de dúvidas, o credor ele quer receber ali as questões, o valor relativo lá ao seu crédito. Mas nós temos que entender também que o que busca esse credor inicialmente é o seguinte, por meio do processo de falência. Tá? E o artigo 75 nos traz isso. Ó, vamos ver? Olha quanto que é importante esse artigo 75. A falência, ao promover o afastamento do devedor das suas atividades, visa preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, dos ativos, dos recursos produtivos, inclusive os intangíveis da empresa. Então veja, ó, o que a falência busca? O processo alimentar busca. E claro, vamos deixar bem claro isso mesmo, o credor ele quer, como dito, receber. Mas para que ele possa receber dentro de um processo de falência, o que nós teremos? Nós teremos o seguinte, olha, o afastamento do devedor da atividade econômica. Então, quando o artigo 75 aqui traz para nós, ó, essa expressão, ou todo esse contexto aqui, ó, ao promover o afastamento do devedor das suas atividades, a falência visa. Eu costumo dizer que essa é uma parte que fica muitas das vezes negligenciada e que nós temos que entender bem, inclusive para entender a dinâmica da falência e para que nós não cometamos, nós não possamos cometer um dos erros que eu posso considerar que é um erro clássico, que é o de entender que a falência é a morte do devedor. Não, não é isso. A falência não é a morte do devedor. O que é a falência? A falência nada mais é, processo de falência, melhor dizendo, nada mais é, do que esse afastamento, nós vamos afastar o devedor da atividade econômica. Então nós vamos colocar essa barreira, o devedor, então ele será afastado da atividade econômica. Quando há esse afastamento dessa atividade econômica do devedor, é claro que também ele será, vou colocar assim para ficar mais fácil, que tem a barreira não dá para poder passar, ele também será afastado dos bens que lhe pertenciam. É claro que esses bens serão arrecadados. Esses bens serão vendidos, né, para finalmente, isso aqui de forma bem simples, só para a gente entender mesmo, né, para pagamento aos credores. Haverá, sem sombra de dúvidas, a arrecadação desses bens, essa alienação, nós vamos ver as formas de alienação, né, desses bens, vai se apurar esse ativo, vai se liquidar esse ativo que são os bens, né, claro, para realizar o pagamento. Mas para que se possa fazer, o que nós temos? O afastamento do devedor. E aqui, eu estou trazendo fazendo essa ênfase nesse afastamento do devedor, justamente para deixar o devedor do processo de falência, eu gostaria que isso ficasse claro, ele não vai ser extinto, ele não vai morrer, né? Assim, fazendo só um paralelo, é claro que o devedor não vai morrer, mas eu estou só dizendo que ele não vai ser extinto, não vai acabar, né? Não há essa ideia da extinção da pessoa jurídica. A pessoa jurídica pode ser extinta ou não futuramente, a depender ali dos critérios do devedor.
Em verdade, o que nós temos é um afastamento. Tanto que nós vamos verificar que dentro do processo de falência, em alguns atos, o devedor continua. Ele continua ainda tendo a obrigatoriedade de agir, né? O que nós não podemos confundir é o seguinte, ó, decretada a falência, e aqui eu vou dar um exemplo prático, ó. Imaginemos que nós tenhamos uma sociedade limitada, regularmente constituída, né, e que possui pessoa jurídica. Essa sociedade limitada tem lá o seu sócio, não importa para nós nesse momento agora. Decretada a falência dessa sociedade limitada, o que nós temos? A sociedade limitada, veja, ela vai acabar. Nós não teremos mais sociedade limitada. Vai se extinguir aqui a pessoa jurídica? Não, claro que não. Né? Nós não teremos essa situação. Então a resposta nossa aqui, ó, não, não vai acontecer isso. O que é o processo de falência? O processo de falência, ele vai, essa sociedade limitada que é o empresário, não vai mais estar à frente daquela atividade. Atividade, né? Regra geral, com a decretação da falência, a atividade vai se encerrar. Eu costumo sempre dizer para os meus alunos o seguinte, para poder exemplificar mesmo. Vai fechar as portas, vai lacrar o estabelecimento. Fechou as portas, não funciona mais, acabou, né? E por isso, é porque acabou o que vai acabar, mais uma vez, ó, a atividade. Como não tem atividade mais funcionando, não existe mais a produção dos meios econômicos, nós não temos mais aí a produção, a realização dessa atividade econômica. É por isso que todos os bens, claro, aqueles que ainda não puderem ser por lei absolutamente impioráveis, não são casos, mas regra geral, é por isso que nós temos que os bens podem ser arrecadados e vendidos para poder pagar os credores, né? Essa é uma grande diferença que nós temos da falência para uma execução. Nós sabemos que dentro de uma execução, se determinado bem for fundamental para dar continuidade para o exercício daquela atividade, ele também não vai ser penhorado, porque se você penhora esse bem, ele não vai ser arrecadado, penhorado, porque se existir a penhora desse bem, a atividade não vai continuar, um bem que é essencial para o exercício daquela atividade. Mas como a atividade se encerra com a falência, pode-se sim arrecadar esses bens para poder pagar os credores, né? Existe a possibilidade da atividade continuar mesmo com a decretação da falência? Sim, existe essa possibilidade, né? Mas claro que vai continuar de forma provisória. Mas veja, mas perceba aqui, ó, verifique. O que eu quero que eu coloque a observação aí é que não há extinção do devedor. O que tem é a extinção da atividade econômica com a decretação da falência. O devedor fica ali, esperando o que vai acontecer. Ao final do processo de falência, ele pode ser considerado habilitado e normalmente ele vai ser considerado inabilitado para o exercício da atividade novamente, né? Claro que por um período de tempo, mas nós vamos ver isso com calma. Então, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: falência é o afastamento do devedor da sua atividade. Para o quê? Preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, dos ativos e dos recursos produtivos. Nós temos aí a falência como sendo um benefício social, vamos dizer. Nós temos que entender que falência não é um mal, ao contrário. A falência ela faz bem.
Por quê? Porque nós temos a ideia de que se uma atividade econômica é uma atividade que dá uma destinação correta dos seus produtos, dos bens, melhor dizendo, ela é uma atividade viável e, portanto, merece ter a recuperação judicial. Agora, se uma atividade é inviável, o que é melhor? É melhor que se tenha a falência mesmo. Por que é melhor que se tenha a falência? Porque você vai preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, dos ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis. Vai permitir a liquidação séria de empresas inviáveis com a realocação eficiente dos recursos da economia. Nós temos que lembrar sempre, né, e que é uma máxima da economia, é que os recursos eles são escassos. Claro, não existe, esse é um dado triste, mas é um dado real, né? Não existe recursos suficientes no nosso planeta Terra, coloquemos aqui o nosso planeta Terra, para que todos os habitantes do nosso planeta tenham uma vida, né, que possa ter uma abundância de recursos. Eu tô querendo, esse dado é um dado triste, mas é uma grande verdade, infelizmente, pode ser até muitas vezes verificado na prática em face da tamanha desigualdade social que existe no nosso planeta, se verificarmos mesmo a grande esmagadora da população mundial não tem acesso a todos os recursos, né? Infelizmente, os recursos nossos, inclusive recursos naturais, recursos tecnológicos, qualquer ideia de recursos, são totalmente limitados. E a vontade das pessoas, diferentemente do que acontece com os recursos que são limitados, esse é um grande problema da economia. Diferente do que acontece com os recursos que são limitados, as vontades são o quê? Ilimitadas. E aí vem esse grande problema, né? De desigualdade social, entre outros. Nós temos esse grande problema, esse paradoxo. De um lado, os recursos são limitados, em contrapartida, as vontades são ilimitadas. E sempre quem tem quer mais e mais. Esse é um dos problemas que nós temos, que nós não temos recurso suficiente para todos, de forma, claro, ilimitada, né? Tem, se for racionado, tem para todos, mas de forma ilimitada, como todos querem, nós não temos esse recurso. Ontem eu estava assistindo televisão, corrigindo prova, inclusive escutando televisão. Tive uma matéria no Fantástico falando sobre, não é propaganda não, que eu nem assisto muito, mas ontem estava interessante, a questão de chip para a indústria automotiva. Que a indústria automotiva está parada, não consegue entregar veículos em face da escassez de microchips aí para toda essa indústria automotiva, né? Ou seja, é a escassez pregada na economia que foi acentuada muito aí por essa pandemia que vivemos. Mas nós temos isso. Então, a falência ela vai dar uma melhor destinação a esses recursos que são escassos, com vistas a uma relocação eficiente na economia. Se nós temos uma atividade que é inviável, ela tem que falir mesmo. Porque uma atividade inviável é como se fosse uma erva daninha dentro ali de um canteiro de flores, né? Aquela erva daninha ela vai destruindo tudo. Então, a partir do momento em que há né, essa já está acabando meu tempo. A partir do momento em que nós temos a possibilidade de retirar essa erva daninha, vamos assim dizer, nós temos nós temos uma relocação eficiente, né, de recursos. Então a falência é um mal, não é um mal, né? É um benefício. Eu costumo dizer que falência é um benefício. Ela se faz fundamental, a falência.
A falência também visa o quê? Fomentar o empreendedorismo, inclusive por meio da viabilização do retorno célere do empreendedor falido das atividades econômicas. Veja, a falência, olha, que é importante aqui, ó, inclusive por meio da viabilização do retorno célere do empreendedor falido à atividade econômica. Isso aqui tem um sentido interessante. Muitas das vezes a pessoa ela tenta salvar um negócio que realmente não está dando certo. E ela, se ela já teve uma atividade, por natureza ela é empreendedora. Então, imaginemos que nós tenhamos uma atividade limitada qualquer, ela é inviável, mas ainda existe um amor, existe uma situação de manutenção daquela atividade. Com a decretação da falência e, consequentemente, né, vamos colocar aqui, ó, extinção daquela atividade, o que pode acontecer e o que vai acontecer? Vai se liberar, claro, cumprida a falência ou extinta os efeitos da falência, né? Tem que extinguir os efeitos da falência, porque vai ficar impedido por um tempo, mas extinto esses efeitos da falência, esse devedor ele poderá, né, realizar uma outra atividade, poderá se lançar novamente nessas águas tortuosas do empreendedorismo, que eu não tenho vocação nenhuma para isso. Mas tira o chapéu para quem tem. Né? É muito importante. Então, nós temos essa possibilidade. Encerra-se a atividade, fica o devedor aí podendo realizar, né, outras atividades. Nós temos que lembrar também o seguinte, dito e feita essa reflexão sobre a função da falência, principalmente, nós temos que lembrar sempre que falência é uma execução coletiva. Execução coletiva, né? A falência é uma execução coletiva. Ou seja, a falência ela busca equalizar os devedores. Como assim equalizar esses devedores? Porque dentro de uma ordem natural do exercício de uma atividade econômica, é muito comum que nós tenhamos credores já com comum dentro desse aspecto de falência. Nós tenhamos credores com débitos vencidos e nós podemos ter credores com débitos com vencimentos anteriores, pretéritos, e ainda credores que terão débitos a vencer, os chamados débitos vincendos, né? E existe, claro, credores que já estão com o débito vencido há bastante tempo, credores que já ajuizaram a execução, outros credores que ainda nem ajuizaram a execução, e, claro, credores que nem têm os seus débitos vencidos ainda. Com a decretação da falência, todos esses credores, eles vão fazer parte agora de uma execução coletiva. É aquilo que sempre falamos desde das nossas primeiras aulas, né? Vai se bloquear, vai com a falência, o que nós teremos é o bloqueio daquelas situações em que aquele que chega primeiro bebe água limpa, né? Nesse ditado popular. Nós passaremos a ter aqui um único processo, né? Que vai perante aqui ao juízo universal da falência, que vai tratar de todos os processos de execução contra aquele devedor. Então, todos os credores vão concorrer entre si. E aí são todos mesmo. É credor, vai concorrer. Né? E é por isso que nós temos aqui, por exemplo, ó, trabalharemos dentro em breve aqui rapidamente, com a classificação dos créditos na falência. Olha, todos os credores. Aqui vai ter credor de natureza, credor de legislação trabalhista, acidente de trabalho, credores com garantia real. Lembra lá na recuperação judicial que nós trabalhávamos com o fisco?
E falávamos sempre o seguinte quando trabalhamos com o físico não participa da recuperação judicial. Aqui vai participar. Aqui, ó, os credores tributários dentro da falência. Depois temos os créditos quirografários, né, e as multas contratuais, penas pecuniárias por infração, crédito subordinado. Tivemos a oportunidade de ver uma aula de recuperação judicial também, e faremos aqui com mais calma, que existem outros credores, os credores extraconcursais. Ainda há o pedido de restituição, que nós vamos ver que é retirada a falência, esse processo. Mas fato é, e veremos isso com calma ao seu tempo, fato é que dentro dessa nossa conversa geral, dessa noção geral da nossa falência, das noções gerais, nós temos que entender. Falência é uma execução coletiva. O juízo da falência vai atrair, né, ações e execuções para coelho. É claro que aquelas exceções nossas, né, que estamos trabalhando há bastante tempo, a título de exemplo, questões que demandam quantia ilíquida, lá no início das nossas aulas em questões comuns. Se é ilíquido, ainda não é credor, lembra? Tem que esperar tornar-se credor. Questões relativas ao direito de trabalho. Ainda não é líquido e certo a questão trabalhista. Ainda está se processando. Igualmente, nós temos que fazer essa ideia. Não tornou-se ainda o quê? Credor. Então, isso não vai participar do nosso processo de falência. Né? Isso nós tivemos a oportunidade de trabalhar bastante. Mas as demais execuções, ó, execução coletiva, tá? Vontade de adiantamento de campo também não vai participar. Né? E aí nós vamos ver a seu tempo todas essas questões. Tranquilo? Tá? Quando falamos em falência também, nós precisamos... Deixa eu pegar o suporte da nossa aula para ver se eu estou esquecendo de algum ponto dentro dessas noções gerais. Peço para poder mais uma vez fazer a leitura de todo esse material, né? Relativo aqui à nossa falência, falei sobre execução coletiva, existe uma ordem de pagamento dos credores, por isso que nós temos aqui o artigo 83 se mostra tão importante, né? E existe realmente uma ordem. Primeiro é pagar a legislação trabalhista, garantia real, tributário posteriormente, depois os quirografários. Já teria que ter feito pagamento aos extraconcursários, o artigo 84, mas vamos ver isso tudo ao seu tempo. Faça a leitura aí para entendimento melhor. Nós temos aqui também, veja, a natureza da falência contínua é uma execução coletiva, que o objeto final é a liquidação do patrimônio do devedor, claro, para a satisfação dos credores. E claro, sem sombra de dúvidas, não se esqueça desse espírito aqui, ó. Preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens. Permitir a liquidação célere de empresas inviáveis para realocação eficiente dos recursos. Né? Então, isso que é importante, ou seja, proporcionar uma destinação melhor aos bens do devedor. Tá? O que mais? Fases da falência. Vou pegar aqui. Nós verificaremos que nós temos a falência, ela possui 3 fases. Processos de falência, né? A primeira fase, que é a fase pré-falimentar, que é o pedido do credor, o pedido dos credores, né? Credor ou credores, ou pode ser do próprio devedor, tá? É a chamada autofalência. Deixa isso aqui um pouquinho para depois. Vou pegar a regra geral, são os próprios credores. E aí nós verificaremos se estão presentes os requisitos para que os credores possam fazer o pedido de falência. Essa é a primeira fase pré-falimentar. Verificação, fase pré-falimentar. Verificação se estão presentes, essa primeira fase, os requisitos para que os credores possam pedir a falência daquele devedor.
Estando presentes os requisitos, nós vamos passar por uma segunda fase, que reputa ser a fase mais importante. O que vai acontecer? Aqui nós teremos, se estão presentes os requisitos, terá a decretação da falência, pelo juízo da falência. A partir desse momento, então, com a decretação da falência, nós entramos na segunda fase, que é a fase falimentar. O que vai acontecer? Afastamento do devedor, arrecadação dos bens, avaliação desses bens, né, apuração do ativo e a realização do ativo, que na verdade é a venda desses bens para pagamento e, consequentemente, pagamento aos credores. Feito esse pagamento aos credores, nós vamos entrar numa terceira fase. Né? Então, nós temos a fase pré-falimentar, primeira fase. A segunda fase é a fase falimentar, que é a mais importante. Vai arrecadar os bens, vai avaliar os bens, vai vender os bens para poder pagar os credores. A segunda fase é a mais importante. A segunda fase só tem início a partir da decretação da falência. Já a terceira fase, nós vamos chegar na chamada fase pós-falimentar, né? Que é aquela em que nós teremos o encerramento da falência, né? E vamos para uma fase pós-falimentar. Após encerrada a falência, nós teremos essa fase pós-falimentar, que consiste na verificação dos efeitos gerados para o devedor, pois com o encerramento do processo de falência, o devedor pode ser considerado inabilitado para o exercício da atividade, ou, nos termos do artigo 158, o devedor pode requerer a extinção das suas obrigações e, consequentemente, tornar-se habilitado. Então, a terceira fase, nós teremos a ideia aí desse devedor que poderá ser inabilitado ou esse devedor pode estar aí considerado habilitado. Nós temos o artigo 158, né? Se ele requerer a extinção dos feitos da sua obrigação. Esquecer a extinção, requerer, perdão, a extinção das suas obrigações, tornando-se habilitado novamente, né? Alguns princípios que são presentes dentro desse processo de falência. Igualdade entre os credores, que é a par condita creditório, igualdade entre os credores, economia processual e celeridade processual. Esses são princípios básicos de todo o processo falimentar. Igualdade entre os credores. Nós temos que a falência, essa ideia de execução coletiva, justamente para que nós possamos identificar essa ideia de igualdade entre os credores. Eu tive a oportunidade de falar com os senhores, mas faremos essa ideia aqui mais uma vez. Dentro de um processo falimentar, olha só o que o artigo 83 nos diz. Existe uma concorrência, existe uma classificação dos créditos. E a lei nos diz que os credores trabalhistas são prioritários, até o limite de 150 salários mínimos. Isso quer dizer que todos os credores trabalhistas e acidentes de trabalho, todos vão receber de forma equânime. Existe uma igualdade entre eles, todos. Feito o pagamento, passa-se, até o limite de 150 salários mínimos, passa para outro. Garantia com outra classe. Credores com garantia real. Aí tem que pagar todos também, até o limite do bem gravado. Tem que pagar todos. Depois vai para o fisco. Né? Então você percebe, na análise do artigo 83, que nós temos aqui, sem sombra de dúvidas, né, uma igualdade entre os credores. Claro que essa igualdade é entre as classes, porque há, sim, sem sombra de dúvidas, uma prevalência de um credor em detrimento aos demais por meio de força legal, por meio de força de lei que estabelece a ordem de pagamento, né? Mas dentro
dentre as classes, eles vão, né, ter essa igualdade de tratamento. Lembro também, falaremos ao seu tempo, que existem aí credores considerados credores extraconcursais. Outros dois princípios que nós temos é o de sem sombra de dúvidas de economia processual, né? E também essa ideia de celeridade também, celeridade, rapidinho aqui, economia processual e celeridade processual, né? É claro que o processo falimentar, como nós temos aí, ele sendo realizado em uma execução coletiva e tendo aí todos esses credores estando aí presente perante o juízo falimentar e se arrecadando todos os bens e vendendo para poder pagar todos esses credores, traz, sem sombra de dúvidas, uma economia processual a partir do momento que você não precisa de ter várias e várias execuções individuais, execuções individualizadas. O que se tem, sem sombra de dúvidas, é uma única execução. E claro, também outra questão importante é que o tempo corrói tudo, principalmente em se tratando de um processo em que tem bens que serão alienados, vendidos. Então, o processo alimentar ele tem que ser célere, tem que se fazer a venda dos bens que forem encontrados o mais rápido possível, porque sem sombra de dúvida, esses ativos eles podem se perder, os ativos dos bens podem se perder pela demora do processo, tá? Falar agora sobre o pressuposto para a instalação do processo de falência, mais especificamente aqui também da legitimidade passiva e da insolvência, mas eu vou voltar dentro de 2 minutos, tá? Vou dar uma pequena pausa aqui e já volto aí. Já deu tempinho aqui de passando 1 hora, eu já volto com vocês aí dentro de 1 minuto. É só 1 minutinho, por favor.
Bem, vamos dar continuidade. Nós paramos aqui, ó, né? Os pressupostos para a instalação, então, desse processo de falência. Para que nós tenhamos, então, o processo de falência instalado, nós teremos aqui que verificar pressupostos específicos. Teremos a oportunidade de trabalhar com dois deles agora: legitimidade passiva e a insolvência. Né? As questões relativas sobre a decretação da falência, pelo judicial aqui, decretação da falência, nós vamos deixar um pouquinho. Então, nós temos aqui os pressupostos para a instalação do processo de falência. Eu sempre costumo dizer, para que nós tenhamos a falência, é necessário que nós tenhamos legitimidade passiva, insolvência do devedor e, principalmente, né, não existe falência sem a sua decretação. Tem que ter o provimento jurisdicional, tem que ter aí a decretação pelo juízo competente. Então, há necessidade da decretação judicial da falência. Né? Então, veja, eu quero destacar o seguinte para vocês. Vamos falar aqui, e aqui vai bem rápido mesmo, tá, gente? Porque nós já sabemos há bastante tempo. Eu vou fazer só um comentário que se mostra bem importante. Legitimidade passiva para que nós consigamos chegar na decretação da falência. Então, imaginemos o seguinte, ó, o credor pede ao juízo alimentar a decretação da falência de um determinado devedor. Para que se possa ter, então, para que esse juízo possa decretar a falência, tem que ter alguns requisitos, são os pressupostos, né? Tem que estar ok. Temos que ter aqui uns requisitos que são os nossos pressupostos. E aí, claro, o que nós temos que entender é o seguinte, e aí nós já sabemos disso há bastante tempo, não é novidade para a gente. Quem que pode falir? Olha, nós vamos voltar lá no artigo 1º, por isso eu disse que vai ser bem rápido. Para que nós tenhamos a falência, é necessário, né, primeira coisa, que seja empresário. E aí o empresário, só de forma bem rápida, né? Se você tem que lembrar, tivemos a oportunidade de trabalhar ao longo de todo esse semestre nosso, teve as outras nossas aulas. O empresário está lá no artigo 966 do Código Civil, considera-se empresário quem exerce atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Não é empresário quem exerce atividade intelectual, científica, literária e artística, ainda que com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se tiver elemento de bens. Então, esse é o nosso empresário. Então, ele não, para que nós tenhamos aí, só vai poder falir quem é o devedor, que é empresário. Nenhuma novidade para a gente. Mesmo sendo empresário, não vai falir se a atividade for exercida por uma empresa pública, sociedade de economia mista, porque a lei não se aplica, instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, seguradora, capitalização e outras entidades legalmente equiparáveis às anteriores. Tivemos a oportunidade de ver isso, né, em várias e várias aulas já, então, só relembrando. Até mesmo porque trabalhamos já isso na recuperação judicial, na recuperação extrajudicial, né? Então, a lei não se aplica, então não vai falir. Questões próprias. Vejam só. Nós não temos, só lembrando, já falamos sobre isso também, nós não temos a possibilidade da falência das pessoas naturais, da chamada falência das pessoas físicas, tal como ocorre em outras legislações dos Estados Unidos, né? Na Alemanha. Nós não temos possibilidade da falência da pessoa natural. Ah, mas o empresário individual pode falir? Pode. O empresário individual pode falir, mas porque a atividade dele
empresário, né? O que é um empresário individual? Só lembrando rapidamente, pessoa natural que exerce uma atividade típica de empresa. Não tem pessoa jurídica, claro, não tem pessoa jurídica, mas é uma pessoa natural, exercendo atividade típica de empresa. O que vai falir não é o senhor Antônio, por exemplo, mas o que vai falir é o empresário individual Antônio, que exerce uma atividade econômica, né? O senhor Antônio, então, naquela ideia, o senhor Antônio não vai morrer, ele continua vivo, se ele for falir aquela atividade, só que ele vai ser separado da sua atividade econômica, né? Então, ele vai ser separado da sua atividade econômica. Bom? Então, essa é a ideia. Outra questão também importante. Então, não tem falência da pessoa natural, para falir tem que ser empresário. Outra questão também importante. Lembra que lá na recuperação judicial, para que o empresário pudesse pedir, o devedor pudesse pedir a recuperação judicial, lá na recuperação judicial, ele deveria estar regularmente exercendo aquela atividade pelo período mínimo de 2 anos. E para exercer uma atividade regular por esse período de 2 anos, vamos sempre lembrar, existia a necessidade de estar registrado, porque a regularidade da atividade econômica e empresária se dá por meio do registro, né? Pergunto, e para falir, precisa de ter o registro? Ou seja, a falência só será aplicável às atividades econômicas que forem regulares? A resposta é não. E aí você deve se lembrar também que, não estando registrado, estando irregular, aquele empresário vai poder falir. Imaginemos que nós tivéssemos aqui uma sociedade limitada no papel. Por que eu digo no papel? Tem um contrato social, só que ela não foi levada a registro. Lembra? O que não tem? Não tem a pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica só surge ou só nasce a partir do momento em que está regularmente exercendo atividade, que é por meio do registro. Então você não tem aqui essa pessoa jurídica, porque não foi registrada essa sociedade limitada. Vamos sempre lembrar, o artigo 990 lá do nosso Código Civil diz que, estando irregular, sendo uma sociedade de fato, os sócios respondem com todos os seus bens de forma ilimitada. Né? É isso que está lá no nosso Código Civil. Vale a pena lembrar aqui rapidamente, ó. Artigo 990 fala, mas é o capítulo da sociedade em comum. Uma sociedade que existe sem estar registrada. Se a atividade for empresária, vai falir. Não tem problema nenhum. Não precisa de estar registrado para falir. Só que o grande problema é o seguinte: não estando registrado, todos os sócios respondem de forma solidária e ilimitada pelas obrigações sociais, excluindo, inclusive, o benefício de ordem previsto no artigo 1024, daquele que contratou pela sociedade. Significa dizer que, se tiver uma sociedade limitada no papel, né, ou uma sociedade que exista de fato, a chamada sociedade em comum, se tiver a falência dessa sociedade, os efeitos da falência vão atingir os bens particulares dos sócios, porque a sociedade que não faz o registro, que está irregular, todos os sócios respondem de forma solidária e ilimitada pelas obrigações sociais. Tá? Então, essas questões que são importantes. O empresário irregular, sem registro, pode falir? Sim. Qual que é o grande efeito? Problema. Que em se tratando de... não existe a pessoa jurídica, em se tratando de sociedade, não existe a pessoa jurídica.
e todos os sócios vão responder com todos os seus bens, de forma solidária e ilimitada. Outra situação que se mostra importante também é que agora a resposta é não. Não existe falência de pessoa física ou falência de pessoa natural. O empresário individual pode falir? Pode falir. Ele pode falir porque ele desempenha uma atividade típica de empresa. Eu vou pedir para que você também faça a leitura atenta e que está trazido para a gente no nosso texto também, justamente para você lembrar, se ainda existir alguma dúvida acerca do que é empresário, quem não é empresário, quem que vai, né? Lembrando também questões que são especiais, né, nessa questão de empresário, só para lembrar, já que está na tela aqui, ó, sociedade anônima e sociedade por ações sempre são empresárias. Sociedade anônima e sociedade por ações sempre são empresárias. Cooperativa nunca é empresário, por força de lei. Então, não é empresário. Nunca serão empresários. Tá? Sociedade de advogado, também por força de lei, não são empresários. Os produtores rurais. Produtores rurais que têm um registro, artigo 971 do Código Civil, eles são equiparados ao empresário. Então, para uma atividade rural falir, tem que ter o seu registro. Existem decisões mais recentes que não precisam desse registro. Tudo bem, existem sim essas decisões. Questões relativas à jurisprudência, porque ficou presente ali, né, aquela atividade econômica como sendo empresária. Sem sombra de dúvidas. Mas as alterações legislativas que nós temos previsto aí, né, lembrar que na recuperação judicial, o valor da pedido de recuperação judicial tem que ser até 2 milhões de reais. Mas o nosso Código Civil nos diz o seguinte: somente será equiparado a empresário o rural que estiver registrado. Tá? Sociedade em conta de participação. Essas sociedades, elas é aquele tipo de sociedade em que nós temos aquele chamado contrato de gaveta, né? Essas sociedade em conta de participação, não é a sociedade em conta de participação que exerce a atividade. Então ela também não vai falir. Empresários irregulares, acabamos de ver. Não importa se é empresário e está irregular, aplica a lei de falências para ele. Tá? Artigo 2º da nossa lei é a exclusão do processo falimentar. O que está excluído? Quem são as pessoas excluídas? Empresa pública, sociedade pública, economia mista, instituição financeira, cooperativa, consórcio, previdência, operador de assistência de saúde, seguradora, capitalização e demais legalizadas. Outra questão importante também, e essa a gente passa um pouco batido sobre ela, é a questão relativa, que está lá no artigo 94 da nossa lei, que fala o seguinte, ó, não é aplicável a falência, você não pode pedir a falência requerida com base no artigo 94 não será decretada se o devedor provar que ele cessou as suas atividades há mais de 2 anos antes do pedido de falência. Mas essa cessação das atividades empresariais aqui, ela tem que se dar de forma regular. O que é a cessação das atividades de forma regular? Comprovada por documento hábil no registro público de empresas, né? Não é simplesmente baixou as portas e fugiu e sumiu. Não, isso aí é caso, inclusive, considerado um ato de falência, inclusive responsabilidade dos sócios pelo fato de ter uma extinção indevida da atividade econômica, uma extinção irregular, é causa, inclusive, de desconsideração da personalidade jurídica. Não é somente fechar as portas, é realmente promover por documento, comprovar por documento hábil que foi realizado
o encerramento, né, daquela atividade de forma regular, fazendo o competente assentamento lá no Registro Público de Empresas, né? Então, isso é importante. As atividades empresariais, mais de 2 anos antes do pedido de falência, se provar que aquela atividade já se encerrou, já houve a cessação de forma regular, e a cessação se passa por pagar, né, para você encerrar de forma regular uma atividade, você tem que pagar todos os credores. Tem que ter as certidões negativas, senão você não consegue, né? Claro que tudo isso não terá falência, salvo se existir prova de que teve exercício posterior daquela atividade, né? Encerra lá na junta, mas continua com as portas abertas. Nesse caso aí não, né? Aí nós estamos inclusive de uma sociedade irregular, uma sociedade comum que acabamos de ver, que inclusive o artigo 990 diz que vai os bens particulares de todos os sócios. Tá bom? Então essa é uma situação que a gente acaba esquecendo. Está lá no artigo 94. Mas, artigo 96, artigo 96, inciso 8º, que diz que extinta a atividade por mais de 2 anos, comprovada pela baixa regular, salvo se tiver comprovado exercício posterior, não será decretada a falência. Tá bom? Insolvência. Chegamos num ponto importante da nossa disciplina, que é a chamada insolvência. E aí, terminando essa parte aqui da insolvência, nós vamos encerrar a nossa aula de hoje, que é bem rápido, tá? Essa segunda parte aqui, o importante que nós temos que falar agora é sobre, deixa eu só colocar aqui, sobre a nossa insolvência, tá? Vamos lá. Para falar sobre insolvência, eu tenho que voltar aqui na nossa lei 11.101 de 2005 e colocar, lembre que a insolvência é o segundo pressuposto. Primeiro, é legitimidade passiva e segundo, né, dentro desses pressupostos que nós temos, é a insolvência, tá? E a insolvência, ela está aqui no nosso artigo 94, que é tão importante. Não se esqueça desse artigo 94, porque será decretada a falência do devedor. Então, pressuposto para a decretação da falência. Insolvência. E aí, o artigo 94, ele é tão importante porque ele traz para nós as únicas 3 hipóteses que você pode pedir a falência do devedor. Essas 3 hipóteses, elas são chamadas, né, são consideradas a chamada insolvência, vamos colocar aqui, insolvência jurídica. Essa insolvência jurídica, que é completamente diferente, né, completamente diferente da chamada insolvência econômica. Vamos só entender o que é uma insolvência econômica a grosso modo. Insolvência econômica, a grosso modo, de forma bem simples, é aquela situação em que o credor, olha o que eu estou te colocando, vou colocar uma observação aqui, para você gravar isso bem. O credor sabe que o passivo é maior do que o ativo. Então, o passivo é maior do que o ativo. O que é o passivo maior do que o ativo? De forma bem simples mesmo. Os débitos são maiores que os créditos.
Em outras palavras, aí é simples mesmo. O devedor deve mais do que tem de patrimônio. O passivo é maior do que o ativo. Essa é a insolvência econômica. Mas lembra que eu te coloquei uma observação? A insolvência econômica é quando o credor sabe que existem mais débitos do que crédito, existem mais débitos do que patrimônio. O passivo é maior do que o ativo. Mais uma vez, ó, o credor sabe. Agora vamos entender, gente. Quando é que o credor vai saber? Como que. E a pergunta nem é essa. Quando é que o credor vai saber? Perdão. Como é que o credor faz. Olha o questionamento. O que que o credor deve fazer para descobrir a insolvência econômica? Como que o credor fica sabendo que determinado devedor. Então, como que o credor fica sabendo que determinado devedor está com insolvência econômica? Não tem jeito. Não tem jeito do credor. Sabe por que não tem jeito? Primeiro, os livros empresariais são sigilosos, esse princípio. Existe também essa sigilosidade financeira, sigilosidade fiscal, né, econômica, financeira. Não tem como saber. Então, é por não ter como saber se um devedor possui efetivamente um patrimônio menor do que todos os seus débitos, se um devedor tem dívidas superiores ao seu patrimônio, se o seu passivo, né, é maior do que o ativo, você não tem como saber isso, né? Não pode ser exigido do credor, como um pressuposto para o ajuizamento da ação, que ele demonstre a insolvência econômica. A insolvência econômica. Então, não é nenhum pressuposto para o pedido de recuperação judicial, de falência, perdão, de pedido de falência, que esse credor, não é um pressuposto para pedido de falência, que esse credor demonstre a insolvência econômica. Porque isso é praticamente impossível de ser feito. Né? Teria que ter acesso às contas, teria que ter acesso aos livros, né? O que é impensável. Esse é o motivo pelo qual, em face da dificuldade da demonstração pelo credor da insolvência econômica do devedor, esse é o motivo pelo qual o legislador criou critérios objetivos, que estão aqui no artigo 94, que é a chamada insolvência jurídica. Nós estamos diante, portanto, de critérios objetivos e que, se atendidos pelo menos um desses critérios que estão lá no artigo 94, pelo menos um deles, já se caracteriza a situação de insolvência jurídica. Então, o legislador falou o seguinte: credor, você não tem que demonstrar a insolvência econômica. Isso é uma questão própria do devedor e compete a ele, devedor, né? Somente. Mas você, credor, para poder pedir a falência do devedor, você, credor, para pedir a falência do devedor, você tem que comprovar a insolvência jurídica. E esses critérios objetivos, ou por outro lado, a insolvência jurídica, é uma das hipóteses, você tem que demonstrar pelo menos uma das hipóteses que eu, legislador, entendo que é insolvência, que é a caracterização de insolvência jurídica. Essas hipóteses estão no artigo 94, inciso 1, 2 e 3. A primeira delas é o seguinte:
O credor tem, mais uma vez, não precisa ser todas, pode ser apenas uma delas, né? Então, o credor tem que provar o quê? O credor tem que provar que o devedor, o devedor, sem relevante razão de direito, não pagou no vencimento obrigação materializada em títulos executivos protestados, cuja soma ultrapasse o equivalente, o equivalente a 40 salários mínimos. Em outras palavras, o credor tem que, por meio de um protesto para fins falimentares, e observação, o protesto tem que ser para fins falimentares, não é qualquer protesto, tem que ser um protesto específico. Só lembrando, o que é protesto? Protesto é o meio oficial de se aprovar o inadimplemento, Protesto por meio de oficial de cartório, né? Ele tem que mandar o aviso para o devedor oficial do cartório, dizendo, por isso que é o protesto específico, dizendo o seguinte: olha, devedor, o credor me procurou e eu estou vindo aqui cobrar em nome do credor. E veja a observação que tem nesse título. Se você não pagar, o título vai ser protestado. E a observação é: se o protesto acontecer, esse protesto é para pedir a sua falência. Você vai pagar ou não? Então, o protesto tem que ser para fins específicos. Se ele não paga, o oficial do cartório vai lavrar o protesto para fins falimentares. Mais uma vez, observação: o protesto tem que ser para fins específicos. Então, o título tem que estar vencido, o título tem que estar protestado para fins de falência e precisa o valor mínimo do título ou dos títulos. Veja, pode ser um ou vários títulos. Pode ser de um credor ou pode ser de vários credores. Então, nós temos aqui a possibilidade de um litisconsórcio ativo, vários credores. Imaginemos que um credor tem um título de 10 mil, outro de 10 mil, outro de 10 mil, outro de 20 mil, e outro de 5 mil. Tem um sozinho que consegue pedir a falência, porque nenhum deles teve aqui o valor de 40 salários mínimos. Eles podem unir esses vários títulos de um mesmo credor, ou vários títulos, inclusive de credores diferentes, não tem problema algum. O que nós temos que ter é que o valor mínimo para pedir tem que ser de 40 salários mínimos. Tá? Então veja, o título tem que estar vencido, não foi pago, comprovado por meio de protesto para fins falimentares, e a soma do título ou dos títulos do credor ou dos credores tem que ter no mínimo 40 salários mínimos. Essa é chamada impontualidade injustificada. Por que impontualidade injustificada? Porque ele não pagou sem relevante razão de direito. O que é uma razão relevante de direito? Não pagou porque já estava pago. Não pagou porque está prescrito. Né? Essas são questões. Não pagou porque o título é falso, fraude. Então, se você tem um título, cujo devedor seja empresário, e se esse título é superior a 40 salários mínimos, pode pedir a falência dele, desde que faça o protesto para fins falimentares. Impontualidade injustificada. Ou, não é aí, ou pode também passar para a chamada execução frustrada. O que é uma execução frustrada? Executado por qualquer quantia líquida. Execução frustrada. Veja, dentro de um processo de execução, né? Então, o credor executa o devedor, processo individual, né? Falência ainda não. Executa o devedor e o devedor queda-se inerte. O devedor não fez nada, ou seja, ele não pagou, ele não depositou ou não nomeou bens a penhoras dentro do prazo legal. Isso vale para o cumprimento de sentença também, se for um título executivo judicial. Ele não paga, não deposita, não nomeia bens a penhora. Chamada tríplice omissão.
Não paga, não deposita, não me fez nada. Qualquer que seja o valor, observação, qualquer que seja o valor, de posse de uma certidão de que não pagou, não depositou, não nomeou bens a penhora expedida lá pelo juízo, qualquer que seja o valor, o credor pode pedir a falência. Por que ele pode pedir a falência? Porque houve uma execução frustrada. Essa é a chamada execução frustrada do inciso 2. Então, nós já vimos a impontualidade injustificada ou execução frustrada. E o terceiro, que pode também pedir, né, aqui também é um outro ou se praticam os chamados atos de falência. O que são atos de falência? São atos dilapidatórios, atos ruinosos, atos com o intuito de causar prejuízo para os credores. Então, a prática de qualquer um dos seguintes atos, exceto se fizer parte do plano de recuperação judicial, porque um desses atos pode estar no plano, e aí não é ato de falência, é uma possibilidade de recuperação judicial. Então, a prática de qualquer dos seguintes atos, exceto se tiverem parte de recuperação judicial, dá ensejo ao pedido de falência. Quais são esses atos? Procede a liquidação precipitada dos ativos, ou lança mão de meios ruinosos, ou fraudulento para realizar pagamento. Realiza por atos inequívocos, ou tenta realizar com o objetivo de retardar pagamentos, ou fraudar credores, negócio simulado, ou alienação do parte ou totalidade do seu ativo a terceiro, credor ou não. Olha só, fraude, negócio simulado, não está vendendo, está vendendo tudo por preço vil, está criando meios ruinosos, está criando meios fraudulentos para disfarçar os pagamentos, está transferindo o estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem consentimento dos demais credores, sem ficar com bens suficientes, ou seja, está transferindo parte do estabelecimento, que é, né, a garantia para os credores, para outros, sem deixar valor para poder fazer pagamento. Simula a transferência do seu estabelecimento com o objetivo de burlar legislação ou fiscalização para prejudicar o credor. Dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída anteriormente, sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para saldar o seu passivo. Ausenta-se sem deixar representante habilitado com recursos suficientes para pagar os credores. Abandona o estabelecimento, né? Fecha de qualquer jeito sem encerrar a atividade. Tenta ocultar-se do seu domicílio, local de sua sede ou principal estabelecimento. Deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida pelo plano de recuperação judicial. Isso aqui nós já tivemos oportunidade de, né? Isso tudo dá ensejo aos chamados atos de falência, que dá ensejo aí a esse pedido de falência, né? Então vimos a oportunidade de ver aí na insolvência, que é uma insolvência jurídica, reforço mais uma vez, né? Esses três pontos ou as três possibilidades que podem estar juntas ou de forma separada, não tem problema, que consistem na impontualidade injustificada, não pagamento, na execução frustrada, não pagamento de uma execução e os atos de falência, como vimos agora. Tranquilo? E aí, chegamos ao final dessa aula. Peço que faça aqui uma leitura de todo o nosso material para que nós possamos aí dar continuidade dentro dessa nossa disciplina. Tá? Encerrando o vídeo aqui, mas volto para a nossa sala. Um minuto só, por favor.